Olá, tudo bem com você? Eu sou Emerson Dias, professor universitário, consultor, escritor de livros e por muito tempo na minha carreira eu fui executivo de grandes multinacionais. Por isso, fiz muitas entrevistas e também entrevistei muitos candidatos e candidatas. E é sobre esse assunto, acabou a entrevista e agora, que a gente vai conversar com você. Bom, a gente fez uma pesquisa para entender quais eram as principais dúvidas que as pessoas tinham sobre esse processo de entrevistas. A primeira delas foi: o que fazer após o processo seletivo? Chances de aumentar o sucesso na contratação. A importância do feedback e do aprendizado com esse processo. Esperar um retorno ou contatar a empresa após a entrevista? Qual a melhor forma? No fim da entrevista, devo fazer alguma pergunta? O que perguntar? São essas as dúvidas mais frequentes de quem passa por um processo de entrevistas para uma vaga de emprego. E como este assunto é estruturado em etapas, afinal de contas, todo o processo seletivo de qualquer organização tem as suas etapas, e a gente não consegue dar uma resposta exata de quantas etapas existem em cada empresa, mas a gente pode pensar do nosso lado como entrevistado, como entrevistada. Quais são as etapas que a gente precisa se preocupar para ir bem em todo esse processo? Eu costumo dizer que existem apenas 3 etapas. A etapa do antes, a etapa do durante e a etapa do depois. Bom, o que a gente faz antes do processo seletivo ou da entrevista? Antes, a gente tem que entender que existem 3 subetapas importantes que a gente precisa se aprofundar. Primeiro, sobre você. Segundo, sobre a vaga que você está disputando. E terceiro, sobre a empresa a qual existe essa vaga. Sobre você, o que você pode fazer? Fazer um inventário das suas competências, qualificações, experiências, interesses, valores, motivações, expectativas, ou seja, tudo aquilo que você pode perguntar para você mesmo sobre você, para que você possa responder num processo seletivo, numa entrevista de emprego. Sobre a vaga, pesquisar quais são os perfis necessários para ocupar aquela vaga, quais são os trabalhos que aquela vaga faz, quais são as oportunidades que ela oferece, e sobre a empresa, o jeitão da empresa, a sua cultura, os seus números. Por que não entender quais são os números? Volume de vendas, se ela tem filiais, se ela opera só no Brasil, fora do Brasil, qual a origem desta empresa, quem foram os fundadores, essa empresa ganhou algum prêmio nos últimos tempos, participa de algum processo importante, ou seja, tudo que você puder pesquisar sobre a empresa, sobre a vaga e sobre você, completam a primeira etapa, que é o antes. E o durante? O durante é um processo de comunicação. E comunicação, eu relembro que a palavra comunicação vem do latim comunicare, que é tornar comum uma ideia. E como é que eu torno comum uma ideia? Veja, eu quero ser contratado e eu preciso fazer com que essa ideia seja comum. Portanto, eu preciso usar o processo de comunicação. E o processo de comunicação eu vou subdividi-lo em 3 coisas importantes. Primeira delas, a empatia, a capacidade de eu me conectar com quem está me entrevistando. Eu preciso entender sobre esta pessoa, me espelhar no seu comportamento. Essa pessoa está calma, está mais agitada, menos agitada, eu preciso entrar na vibe dessa pessoa, me conectar, empatia. Se eu me conecto com essa pessoa, eu preciso despertar um outro elemento importante, que é a minha capacidade de ouvir, que a gente vai chamar de uma escuta ativa. E o que é uma escuta ativa? É ouvir o dito e também o não dito. O que a pessoa perguntou? Se você não entendeu, você tem que fazer o terceiro elemento, que é perguntas. Empatia, escuta ativa e perguntas. Esses 3 elementos compõem uma boa comunicação. Comunicação, tornar comum o quê? A ideia de você ser contratado. E entrevista, ela tem origem no francês, a entrevue, e a entrevue, se eu pronunciei correto aqui o meu francês, significa que é entrever, ou seja, eu e a outra pessoa devemos ser vistos. Portanto, você também precisa fazer perguntas durante este processo. Empatia, escuta ativa, perguntas compõem essa fase do durante. E o depois? O depois vai depender de como você se comportou no antes e no durante o processo de entrevista. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre essas etapas e essas outras dúvidas que surgiram no nosso questionamento sobre acabou a entrevista e agora.
O que fazer após o processo seletivo, então? É esse tempo, é essa ansiedade que a gente precisa trabalhar bem. Agora, para que a gente possa saber o que a gente deve fazer após o processo seletivo, a gente precisa primeiro estar preparado. E estar preparado significa pensar estrategicamente. E o que é pensar estrategicamente? Primeiro é ter objetivos. Qual é o seu objetivo nesse processo seletivo? Não é a aprovação? Portanto, você precisa preparar-se o antes e executar bem o durante. Por quê? Se você faz isso, você tem foco nessas tarefas, que é aquilo que você controla, você aumenta a sua chance de contratação e você fica menos ansioso com o que vem depois, que é a espera em relação a uma resposta. Ter objetivos é pensar estrategicamente e ter objetivo é coletar alguns benefícios. Por exemplo, ter um sentido de direção, uma visão clara. Segundo, ter proatividade, antecipando desafios, riscos e oportunidades. Terceiro, economiza tempo, porque te dá foco no presente. E quarto, produz automotivação. Portanto, sempre pense estrategicamente. E pensar estrategicamente é ter um objetivo como um fim. E se eu tenho um objetivo como fim, eu preciso me comportar no dia a dia para alcançar esse objetivo. A outra dúvida é quais são as chances que eu tenho para aumentar o sucesso na minha contratação. Bem, tem duas variáveis aí, aquelas que você controla e aquelas que você não controla. O que você não controla? A disponibilidade da vaga, a avaliação que o entrevistador faz sobre você, o orçamento que a empresa tem ou não para te contratar, o prazo que ela vai dar para esse processo, isso você não controla. Mas o que você pode controlar? As variáveis que são o seu preparo e o seu comportamento durante a entrevista, por exemplo, ou durante o processo de seleção como um todo. Então, concentre-se nas variáveis que você controla. E quais são as variáveis que você controla? A empresa, que é o seu preparo, a vaga, que é o seu preparo, e sobre você, que é o seu preparo e a execução durante o processo de entrevista, o processo de seleção. Depende muito da clareza com que você se comunica, como você se vende durante este processo. Então, concentre-se nestas variáveis que aumentará sensivelmente a sua chance de ser contratado. E a importância do feedback e do aprendizado com o processo. Bem, nós estamos acabando de ver aí os Jogos Olímpicos, de Tóquio, e eu sempre faço essa analogia. O atleta, quando ele ganha uma medalha, seja ela prata, ouro ou bronze, é porque ele fez aquilo que ele sempre treinou da melhor forma possível na hora que estava valendo. E o processo de entrevista é isso. É a mesma coisa, é você se melhorar a cada nova entrevista que você faz. Quanto mais processo de seleção você participa, melhor você fica, mais escolado você fica, mais preparado você fica. Portanto, o processo de seleção também é um treino e é um treino importante para a sua própria carreira. O que você deve fazer? Sempre que terminar um processo, você pode pegar uma folha de papel, por exemplo, e escrever o que você fez bem nesse processo e o que você não fez bem nesse processo. E a partir daí você faz uma auto-observação. Como é que você pode melhorar aquilo que você não fez bem? Como faz um atleta, O atleta, por melhor que ele seja, nem todos os dias ele performa do mesmo nível que ele performa. Então, ele usa o processo como motivador para aprender cada vez mais sobre o processo. É isso que vai te dar segurança, maturidade e principalmente naturalidade para encarar processos de seleção. Caneta e papel, anote, melhore o seu desempenho a partir da sua própria observação. Uma outra dúvida comum é esperar um retorno ou contatar a empresa após a entrevista. Qual que é a melhor forma? Olha só, se você cumpriu as etapas anteriores de forma bacana, você já incluiu perguntas, porque lembre-se, comunicação é empatia, escutativa e perguntas. Então você já pode, durante o processo, fazer a seguinte pergunta, por exemplo: quais são as próximas etapas deste processo que eu estou participando? Isso é um direito que você tem de fazer para o seu entrevistador, para a sua entrevistadora. Porque se você pergunta isso, você já tem uma ideia do que você deve fazer após este processo. Poxa, se você receber a resposta que tem ainda mais 2 etapas, então você pergunta: qual é a estimativa de prazo para que aconteçam essas 2 etapas? Porque é isso que vai te trazer tranquilidade para você entender se você deve ou não ligar para a empresa ou para a pessoa que te indicou para aquela vaga, para você saber qual deve ser o seu comportamento. Portanto, inclua no durante.
esta pergunta, não deixe para o final ou para depois. Por isso que eu falo da preparação. A execução do antes, do durante e o depois é consequência de ter feito bem o antes e o durante. Correto? Então, perguntas fazem parte também de um processo de seleção. Lembra, entrevista, entrever não é um interrogatório, é comunicação, e comunicação é tornar comum. Entrever do francês é entrevistas, é imprevisões. Então, você também deve fazer perguntas sempre. Inclusive, se você, naquele último momento ali que a pessoa talvez faça uma última pergunta e dizer para você, tem mais alguma pergunta? Faça esse checklist mental. Se de repente aquilo que você pensou de fato foi esclarecido. E não é nenhum problema você dizer, olha, eu tenho uma pergunta porque talvez eu não tenha entendido tal parte do processo ou tal coisa que a empresa faz. Por quê? Perguntar faz parte do diálogo, faz parte da conversa, é um processo de comunicação. E por último, no fim da entrevista, devo fazer alguma pergunta? O que perguntar? É o que nós falamos o tempo todo aqui. Você tem que fazer perguntas. E essas perguntas devem incluir, por exemplo, me fala um pouco sobre a cultura da empresa. Ou você pode fazer uma pergunta para o seu entrevistador, por que você gosta de trabalhar nessa empresa? Quais são as características que você entende são mais importantes? Olha, o que você espera do meu perfil ou do perfil que vai ocupar esta vaga? Quais são os prazos? Ou seja, faça também perguntas, porque quanto mais clareza você tiver sobre o local que você vai trabalhar, melhor preparado você vai chegar e, portanto, mais rápido você vai performar, porque você já entra conhecendo o ambiente, pelo menos teoricamente ou a partir da visão de alguém que está inserido nessa organização. Portanto, entrevista é entrever, do francês, então é entrevisões, não é interrogatório, é diálogo, é comunicação. E comunicação implica em empatia, escuta ativa e capacidade de fazer perguntas. É comunicação. Comunicação é tornar comum. Bom, pense nas variáveis que você controla e não se preocupe com as variáveis que você não controla. As variáveis que você controla é a sua pesquisa, o seu preparo sobre a empresa, sobre você e sobre a vaga. E o durante é a execução bem feita disso que você se preparou. Há um ditado tibetano que diz o seguinte: se o problema tem solução, para que se preocupar? Se o problema não tem solução, se preocupar não adiantará. Portanto, concentre-se nas variáveis que você tem controle e ação. As outras fazem parte da vida, o acaso sempre se fará presente. E por mais que talvez o processo não te leve àquela vaga, você ainda deve usar esse processo como fonte de aprendizado. Medo, dúvida, preocupação faz parte de qualquer carreira. O medo, eu costumo dizer que a coragem não é a ausência do medo, mas é a capacidade de você seguir apesar da existência do medo. Mesmo que você tenha medo, vá para a entrevista, faça o seu melhor. Dúvidas, pesquise antes, Quanto mais você pesquisar, menos dúvidas você vai ter. E preocupações, se preocupe com as variáveis que você controla. As que você não controla, delegue para o acaso. Portanto, resumo de toda essa nossa conversa aqui. E de empatia, conecte-se com o seu entrevistador. N de naturalidade, não se robotize, seja você naturalmente. Quanto mais você fizer, melhor você vai estar. T de talentos, não se esqueça de mostrar, evidenciar os seus próprios talentos. R de responda ao que foi perguntado, sempre, mesmo que a resposta seja, não sei, por enquanto, esta questão. Mas o que você me aconselha a pesquisar para descobrir essa resposta? É um processo, é uma oportunidade de aprendizado também para você evoluir. E de escuta ativa, escute tudo o que está sendo dito, as vírgulas, as respirações, para que você possa de fato dar uma boa resposta sempre que for perguntado. Voz, a voz é importante. Dentro de um processo de comunicação, a voz representa quase 40% do processo. O jeito, a postura, são outros quase 50%. E a palavra é muito pouquinho. Não importa o que você diz, importa muito mais o tom que você usa, a assertividade que você usa na fala. Portanto, elabore bem as respostas, seja claro, tenha uma boa dicção, fale com convicção sobre aquilo que você se preparou. E de imagem, imagem é muito importante. É muito melhor você ser uma boa embalagem, ela ajuda a vender. Uma embalagem sozinha não garante o produto. Mas um bom produto nunca deixa de se beneficiar de uma boa embalagem. Então, cuide da sua imagem. Isso é extremamente importante.
principalmente se você conhece a cultura da organização. Muita gente pergunta, devo ir de gravata para uma entrevista? Depende. Se você pesquisou a cultura da empresa e é uma cultura que ninguém usa gravata, por que você vai de gravata? Veja como é importante a preparação. E S de seja você, não finja ser um personagem, porque isso dura muito pouco tempo. Seja você, tranquilo, natural e preparado. T de treine. Treine, 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 treine. Na frente do espelho, com os amigos, com os pais, mas treine. É repetição. Pense no atleta que repete aquilo por várias vezes e quando ele ganha medalha é porque ele repetiu aquilo muito bem, mas aquilo foi intuitivo, né? Não foi a primeira vez que ele fez aquele movimento. Assim como você não pode pensar que uma entrevista não seja também a oportunidade de um treino. Treine, 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 que você será cada vez melhor em processos seletivos e de entrevista. E para fechar entrevista, A de antes de dizer tchau, nunca se esqueça de fazer perguntas para que você não tenha essa ansiedade de saber, e agora, ligo ou não ligo? Quando essa ansiedade bate, é porque você não fez o processo do antes e do durante da forma como deveria ser feito, mas agora com esse vídeo você pode começar a fazer. Muito bem, fico por aqui, desejo a todos vocês sucesso nas suas entrevistas e processos seletivos, qualquer coisa é só falar com a gente.